Bom dia, meu nome é Jennifer e os colegas Ayrton, André, Andressa, Daniele, Daniel, Diego, Diogo e a Júlia, a gente vai apresentar nosso trabalho sobre a evolução da política agrícola brasileira. Então, em meados de 1532, foi introduzida aqui no Brasil a cana-de-açúcar. E aí iniciou-se aí um ciclo econômico, né, que alcançou seu ápice ali em meados do século XVII e encerrou-se ali no século XVIII, com o aumento da concorrência internacional pela questão do fornecimento de açúcar aos mercados europeus. Depois a gente teve a partir do século XIX e XX, a gente teve o café como uma grande importância econômica. E aí tornou-se a principal cultura de exportação aqui no Brasil, e também sujeitou o Brasil a grandes crises, quando o preço do produto ele sofreu acentuada queda no mercado internacional. As tentativas de estabelecer uma política agrícola foram datadas lá pelo século XIX, pelo fim do século XIX, e foram concentradas na criação de mecanismos financeiros. E transformou o Banco do Brasil como uma grande fonte, uma fonte bastante importante no apoio financeiro ao setor rural. A primeira tentativa bem-sucedida de organizar uma política agrícola de suporte, envolvendo a concessão de crédito, sustentação de preço e formação de estoque, teria sido o Convênio de Taubaté, que foi firmado lá em 25 de fevereiro de 1906. E ele teve o grande objetivo de valorização do café. Em 1922, o Congresso Nacional ele aprovou um programa bastante abrangente de defesa permanente, não somente do café, mas também de toda a agropecuária, e criou o Instituto de Defesa Permanente do Café. Então, a evolução da política agrícola ela teve 4 fases: a fase da agricultura primitiva, modernização da agricultura, transição da agricultura e agricultura sustentável. Eu vou comentar sobre cada uma dessas fases. A primeira delas, que é a fase da agricultura primitiva, teve como marco a inauguração, a criação do Conselho Nacional de Café. A produção agropecuária ela tinha grande participação no PIB nacional, sendo o café e o açúcar os principais produtos. Grande parte da população nesse período, ela vivia no meio rural, onde se observava elevado nível de subsistência e baixo padrão tecnológico, como a gente percebe na imagem. Então, importantes normas legais foram aprovadas nesse período, entre elas a defesa sanitária vegetal, a defesa sanitária animal, inspeção sanitária animal, inspeção de produtos de origem animal e preços mínimos para os financiamentos. A fase de modernização da agricultura, onde foi criado o Sistema Nacional de Crédito Rural e a política de preços mínimos ela foi reformulada. Então, nesse período, houve a introdução de novas tecnologias utilizadas em larga escala, onde a gente tinha um aumento significativo na produção, na produtividade, e foi um período que foi marcado por elevados subsídios nos juros e das operações de crédito rural. Depois a gente tem uma outra fase, que é a fase de transição da agricultura, que nesse período ele foi influenciado por vários planos de estabilização econômica, pela abertura comercial na condução dos negócios agrícolas, pela drástica redução na oferta do crédito rural oficial. Foram também aprovadas várias leis. Aqui eu citei algumas delas, que foi o agrotóxico e afins, regulamento dos fundos constitucionais de desenvolvimento do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, extinção da Embrater, criação do Senar, subvenção econômica do crédito, equalização de preços de taxas de juros e a CPR. A gente passa por uma última fase, que é a fase da agricultura sustentável, que ela foi marcada pela adoção de um plano de estabilização econômica bem sucedido, o Plano Real, e também pela ampliação da abertura comercial e pela presença de cada vez mais intensa de variáveis ambientais, dos princípios da agricultura sustentável.
Também, importantes normas elas foram aprovadas nesse período, como a de recursos hídricos, a de proteção aos cultivares, entre outras, que foram aprovadas muitas outras leis nesse período. A partir de 1999 ocorreu uma importante divisão na política agrícola, e aí foi criado o MDA e também os agricultores familiares. Além disso, em 2009 foi criado o Ministério de Pesca e de Aquicultura. Então, seria essas 4 fases o que aconteceram, assim, de mais breve nessas, resumido de forma mais breve nessas 4 fases da agricultura. Bom, então agora eu vou falar um pouco sobre a Lei Agrícola. A Lei Agrícola, então, é a Lei número 8.171, de 17 de janeiro de 91, onde logo no primeiro capítulo ela vai abordar basicamente os princípios fundamentais. No artigo 1º, então, basicamente vai se conceituar o que vai ser essa lei, qual a sua finalidade, mas de maneira bem resumida, é claro. Já no segundo artigo, vai ser apresentados os pressupostos que vão fundamentar essa lei. O primeiro, então, é a atividade agrícola compreende nos processos físicos, químicos e biológicos, onde os recursos naturais envolvidos devem ser utilizados e gerenciados subordinando-se às normas e princípios de interesse público, de forma que seja cumprida a função social e econômica da propriedade. O segundo, então, é o setor agrícola, é constituído por segmentos como produção, insumos, agroindústria, comércio, abastecimento e afins, os quais respondem diferenciadamente às políticas públicas e às forças de mercado. Ou então, o terceiro é como atividade econômica, a agricultura deve proporcionar aos que ela se dediquem rentabilidade compatível com a de outros setores da economia. Já o quarto é o adequado abastecimento alimentar, é condição básica para garantir a tranquilidade social, a ordem pública e o processo de desenvolvimento econômico-social. Já o quinto item é a produção agrícola ocorre em estabelecimentos rurais heterogêneos quanto à sua estrutura fundiária, condições edafoclimáticas, disponibilidade de infraestrutura, capacidade empresarial, níveis tecnológicos e condições sociais, econômicas e culturais. Já o sexto, então, o processo de desenvolvimento agrícola deve proporcionar ao homem do campo o acesso aos serviços essenciais, como saúde, educação, segurança pública, transporte, eletrificação, comunicação, habitação, saneamento, lazer e outros benefícios sociais. Já o artigo 3º, então, vai nos trazer os objetivos da política agrícola. Ou então, o primeiro objetivo vai ser a posição do Estado nessa política, e basicamente será a função de planejamento, que ela vai ser bem determinante para o setor público e um bom indicativo para o setor privado, visando sempre assegurar o incremento da produção e da produtividade agrícola, a regularidade do abastecimento interno, especialmente alimentar, e a redução de disparidades regionais. O segundo objetivo, então, é sistematizar a atuação do Estado para que os diversos segmentos intervenientes da agricultura possam planejar suas ações e investimentos numa perspectiva de médio e longo prazos, reduzindo as incertezas do setor. O terceiro objetivo é eliminar as distorções que afetam o desempenho das funções econômica e social da agricultura. O quarto objetivo, então, é proteger o meio ambiente, garantir o seu uso racional e estimular a recuperação dos recursos naturais. O quinto objetivo, então, foi vetado. O sexto objetivo é promover a descentralização da execução dos serviços públicos de apoio ao setor rural, visando a complementariedade de ações com estados, Distrito Federal, territórios e municípios, cabendo a estes assumir suas responsabilidades na execução da política agrícola, adequando os diversos instrumentos às suas necessidades e realidades. O sétimo objetivo, então, é compatibilizar as ações da política agrícola com as de reforma agrária, assegurando aos beneficiários o apoio à sua integração ao sistema produtivo. O oitavo objetivo, então, é promover e estimular o desenvolvimento da ciência e da tecnologia agrícola pública e privada, em especial aquelas voltadas para a utilização dos fatores de produção internos. O nono objetivo, então, é possibilitar a participação efetiva,
de todos os segmentos atuantes no setor rural, na definição dos rumos da agricultura brasileira. O 10º objetivo é prestar apoio institucional ao produtor rural, com prioridade de atendimento ao pequeno produtor e sua família. O 11º objetivo, então, é estimular o processo de agroindustrialização junto às respectivas áreas da produção. O 12º objetivo, então, foi vetado. O 13º objetivo, então, é promover a saúde animal e a sanidade vegetal. E esse inciso, então, está incluído também na Lei 10.298, do dia 30/10/2001. O 14º objetivo é promover a idoneidade dos insumos e serviços empregados na agricultura. O 15º objetivo é assegurar a qualidade dos produtos de origem agropecuária, seus derivados e resíduos de valor econômico. O 16º objetivo, então, é promover a concorrência leal entre os agentes que atuam nos setores e a produção desses em relação a práticas desleais e a risco de doenças e pragas exóticas no país. E como 17º objetivo é melhorar a renda e a qualidade de vida no meio rural. Ou então, já no artigo 4º, vai ser apresentadas as ações e os instrumentos de política agrícola, onde o primeiro é o planejamento agrícola, o segundo é a pesquisa agrícola tecnológica, o terceiro é a assistência técnica e extensão rural, o quarto é a proteção do meio ambiente, conservação e recuperação dos recursos naturais, o quinto é a defesa da agropecuária, o sexto é a informação agrícola, o sétimo é produção, comercialização, abastecimento e armazenagem, o oitavo é associativismo e cooperativismo, o nono é formação profissional e educação rural, o 10º é investimentos públicos e privados, o 11º é crédito rural, o 12º é garantia da atividade agropecuária, o 13º é seguro agrícola, o 14º é tributação e incentivos fiscais, o 15º é irrigação e drenagem, o 16º é habitação rural, o 17º é eletrificação rural, o 18º é mecanização agrícola e o 19º é o crédito fundiário. Bom, então cada um desses citados anterior são todos abordados durante um artigo dessa lei. Bom, os instrumentos de política agrícola foram criados pelo Conselho Nacional de Política Agrícola. Estão referidos no artigo 4º da Lei de número 8.171 do ano de 1991. Dentre esses instrumentos agrícolas estão o planejamento agrícola, pesquisa agrícola e tecnológica, assistência técnica e extensão rural, proteção do meio ambiente e conservação dos mesmos, defesa agropecuária, informação agrícola, produção, comercialização, abastecimento e armazenamento, associativismo e cooperativismo, formação profissional e educação rural, investimentos públicos e privados, crédito rural, garantia da atividade agropecuária, seguro agrícola, tributação e incentivos fiscais, irrigação e drenagem, habitação rural, eletrificação rural, mecanização agrícola e o crédito fundiário. Com o passar dos anos, esses instrumentos de política agrícola eles passam por reformularização. O crédito fundiário, por exemplo, gerou o Fundo de Terras e de Reforma Agrária. Era o antigo, então, Banco da Terra. Hoje ele se tornou o Terra Brasil e eles são programas que vão sendo melhorados, modificados, e o Terra Brasil, então, ele visa um atendimento mais acessível ao produtor, onde ele consegue fazer o requerimento o pequeno produtor, então, familiar, consegue fazer o requerimento dentro do próprio município. Na prefeitura, ele consegue os primeiros passos para conseguir o crédito, então, fundiário do Terra Brasil. Aconteceu também perda de espaço, entre aspas, no campo de comercialização de produtos agropecuários, onde a aquisição do governo e empréstimos do governo foram nomeados, então, e tiveram novos mecanismos para comercialização, onde foram implementados, então, pela Conab, como, por exemplo, prêmio para estocamento de produtos, prêmio de risco para aquisição de produto agrícola oriundo do contrato privado de opção de venda e prêmio equalizador pago ao produtor.
A lei de número 11.076, do ano de 2004, trouxe, então, novos títulos para o agronegócio, como o crédito fundiário, o crédito de depósito agropecuário, o WA, que é o varante agropecuário, né? Os dois são títulos de garantia da guarda de uma mercadoria, onde você leva e estoca essa mercadoria em uma cooperativa ou geralmente em uma cooperativa. O CDCA, então, ele é o Certificados de Direitos Creditados do Agronegócio, que é então, o crédito nominativo. O LCA, então, é a letra de crédito do agronegócio, de crediário do agronegócio, onde você faz, então, investimento para financiar o agronegócio. O CRA, então, ele é o crédito rural agrícola, que são investimentos de renda fixa entre os produtores. E a extensão rural, então, ela sofreu a extinção da Embrater, que foi no ano, então, de 1990, sob a lei de número 8.029. Foi um período em que o governo, então, não prestava serviço extensionista, né, para os agricultores. Então, algumas empresas tinham prestavam esse serviço para os produtores delas, e o pequeno produtor, então, ficou defasado. Foi um período muito crítico, principalmente para o norte e nordeste do país. E a partir do ano de 2010, então, sob a Lei 12.188, o Congresso Nacional aprovou a Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural. Então, eles trouxeram um novo alento para o setor, com melhorias, com adaptações e favorecendo, então, o pequeno produtor. Foram coordenados, então, pela Secretaria da Agricultura Familiar e pelo Ministro de Desenvolvimento Agrário. Essa política, então, estabeleceu a assistência técnica e extensão rural e capacitou os agricultores familiares, assentados, quilombolas, pescadores artesanais e povos indígenas, gerando, então, desenvolvimento nessas comunidades, nessas áreas, e inclusão social, tanto econômica, cultural e ambiental. Hoje em dia, entre as organizações beneficiadas estão 27 entidades estaduais de assistência técnica e extensão, que levam conhecimento para o campo, fazem essa troca de informações, né? Levam conhecimento, agregam na vida das pessoas, levam tecnologias e facilitam a vida no campo. Colaboram, então, com essas entidades 16.671 extensionistas de campos. E estão presentes em mais de 4.596 municípios. Então, eu vou falar um pouco sobre o planejamento agrícola e os planos de safra. O planejamento agrícola, então, ele é uma estrutura de plano de ação que vai contemplar toda a cadeia produtiva, desde o preparo do solo até a pós-colheita. O planejamento agrícola, então, ele é responsável por determinar e traçar estratégias na gestão rural, e o objetivo dele é reduzir os custos, aumentando a produtividade e a sustentabilidade do negócio. Além de que ele vai preparar o produtor para eventos inesperados, como as adversidades do clima, o aumento do valor dos defensivos e entre outros. A Lei número 8.117, de 1991, em seu artigo 8º, estabelece que o planejamento agrícola ele será feito em consonância com o que dispõe o artigo 174 da Constituição, de forma democrática e participativa, através de planos nacionais de desenvolvimento agrícola plurianuais, planos de safras e planos operativos anuais, observadas as constantes dessa lei. Ainda nesse mesmo artigo, o parágrafo 3º, que vai falar sobre os planos de safra, diz o seguinte: os planos de safra e os planos plurianuais, elaborados de acordo com os instrumentos gerais de planejamento, eles vão considerar o tipo de produto,
os fatores e ecossistemas homogêneos, o planejamento das ações dos órgãos e entidades da administração federal, direta e indireta, as especificidades regionais e estaduais, de acordo com a vocação agrícola e as necessidades diferenciadas de abastecimento, formação de estoque e exportação. O parágrafo 4º, então, diz que os planos deverão prever a integração das atividades de produção e de transformação do setor agrícola e deste com os demais setores da economia. Então, dessas 3 espécies de planos que foram referidos, apenas o plano de safras ele tem sido efetivamente implementado pelo governo federal. E ele constitui de pacotes periódicos que conjugam diversos instrumentos de política agrícola. Atualmente, o governo federal, então, por meio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, ele vai publicar o Plano Agrícola e Pecuário. Ele também é conhecido como o Plano de Safra. E como a agricultura familiar ele está sob a tutela do Ministério do Desenvolvimento Agrário, este também vai publicar anualmente um plano para os agricultores de menor escala, que é o chamado Plano da Agricultura Familiar. Ambos esses instrumentos eles visam estabelecer medidas para orientar os investimentos agropecuários no país no período referente ao calendário agrícola anual. Basicamente, esses planos eles versam sobre alguns instrumentos. Seriam eles, então, o crédito rural, o zoneamento agrícola, o seguro rural, comercialização e programas especiais de fomento setorial. Em outros países, como os Estados Unidos, as leis agrícolas elas são editadas periodicamente e não apenas contêm os princípios e as diretrizes gerais, mas definem prioridades e ações do poder público, além de destinar recursos a finalidades específicas. A senadora Cátia de Abreu, ela é presidente da Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil. Ela recomenda a substituição desses planos anuais de safra por planos plurianuais, o que vai favorecer o planejamento da atividade agropecuária e possibilitar o agricultor operar e tomar decisões em um cenário de menos incertezas, entre outras estratégias que ele pode adquirir os insumos antecipadamente com melhores preços. Olá, eu sou o Daniel e eu vou falar sobre zoneamento agroecológico. Então, o artigo 19, no capítulo 3 da Lei Agrícola, estabelece que o poder público deverá realizar zoneamentos agroecológicos que permitam estabelecer critérios para o disciplinamento e o ordenamento da ocupação espacial pelas diversas atividades produtivas, né? Competindo, então, ao poder público, aos órgãos do governo, a responsabilidade dos zoneamentos agroecológicos competentes no país, né? Então, o zoneamento pode ser uma ferramenta muito útil ao planejamento da atividade agropecuária, mas também deve constituir forte elemento limitador. Então, o zoneamento agrícola de risco, ele visa indicar ao produtor rural qual a melhor época de plantio das culturas, né? Então, o MAPA publica as portarias de zoneamento agrícola que tem vigência para o ano safra nelas indicado. Então, todo ano o MAPA faz um estudo, um levantamento, e nesse estudo sai todo o risco e as culturas que competem, então, a serem instaladas em cada região, né? Então, é definido por cultura. As portarias indicam ao produtor o período de plantio recomendado, por tipo de solo e por ciclo de cultivar. Então, esse zoneamento do MAPA,
ele leva em conta todos os aspectos de solo, de clima da região, de pluviosidade, para cada município, abrangindo pelo zoneamento no estado em estudo, tá? Então, um pouco mais sobre o histórico das legislações. Então, em 2009, tem o projeto de lei número 6.077. Nele dispõe sobre o cultivo sustentável da cana-de-açúcar, destinada à produção de açúcar, etanol e demais biocombustíveis derivados da cana-de-açúcar, e estabelece diretrizes para o zoneamento agroecológico nacional da cana-de-açúcar. Então, também compete ao governo toda a parte de sustentabilidade, observando a expansão dessas commodities, né? O governo não quer que se tenha um desequilíbrio cultural devido à grande expansão das commodities, devido à alta atratividade, né? Que por vezes acaba estimulando muito o desenvolvimento de certas culturas, nesse exemplo aqui a cana. E ainda em 2009, o decreto número 6.961 estabelece o zoneamento agroecológico da cana-de-açúcar. Então, entre outros aspectos, o referido decreto exclui das áreas consideradas aptas ao cultivo de milho, o cultivo de cana-de-açúcar, os biomas Amazônia e Pantanal e a bacia do Alto Paraguai. Então, isso é utilizado de maneira ao Ministério da Agricultura para poder ter controle sobre as áreas de interesse para o desenvolvimento dessas culturas, né? Então, não querendo causar nenhum desequilíbrio natural, não se tem zoneamento para cana-de-açúcar na Amazônia, no Pantanal, para evitar possível degradação desse bioma. A exemplo da cana-de-açúcar, também tem zoneamentos para outras culturas, né? A exemplo de milho, de soja. Não são todos os locais que são indicados, né? A exemplo no Rio Grande do Sul, nos areais lá de Manuel Viana, não se tem zoneamento agroecológico, agroclimatológico para o plantio de culturas anuais, né? Devido ao grande risco de degradação dos solos e também da baixa produtividade. Esse zoneamento ele é utilizado para o governo para cobertura de seguro rural e entre concessão de custeios agrícolas, né? Então, falando um pouco aqui sobre os estoques públicos e abastecimento, né? Sobre a regulamentação, o artigo 31 da Lei Agrícola também estabelece que o poder público formará, localizará adequadamente e manterá estoques reguladores estratégicos, visando garantir a compra do produtor na forma da lei, assegurar o abastecimento regular, o preço do mercado interno. Então, esses estoques públicos, né, surgiram lá no Brasil colônia, início do Império, quando se teve a expansão da cultura do café e a primeira crise do café, né, com a queda da Bolsa de Chicago, enfim, a desvalorização do preço do café. Os produtores se viam na questão do governo dar um aporte financeiro a eles, realizando a compra e a estocagem de parte da sua produção agrícola, né? Isso, de certa forma, essa compra da produção excedente, ela funciona como estoque regulamentador. Então, o governo controla a oferta, aumentando a demanda. Então, isso mantém os preços estáveis e fornecem segurança ao produtor rural. Muito se evoluiu daquele tempo para cá, mas a fundamentação do que é um estoque público ainda é o mesmo, né? Nos últimos anos, os estoques públicos de grãos têm sido reduzidos, e em 2012, a prolongada estiagem que atingiu o semiárido e outras regiões brasileiras provocou drástica elevação na demanda por produtos nos estoques públicos.
Então, além de fornecer o estoque público, além de manter estabilidade no preço, de favorecer na venda os produtores, o estoque público também ele é garantia de segurança e soberania alimentar do país, né? O estoque público ele funciona de maneira que o governo possa comprar o excedente de determinadas áreas e garantir o acesso a todas as localidades do país ao produto. Em 2012, teve uma seca bastante severa no Nordeste e o governo tinha um programa de atendimento, né? Esse programa ele fazia venda de milho e outros cereais vindos das regiões Sul e Centro-Oeste no Nordeste, né? Então, no programa de atendimento ao balcão, que visava atender aos pequenos criadores a demanda, elevou-se em menos de 20 mil atendimentos, né, antes da seca, para 109 mil atendimentos. Então, em curto espaço de tempo, no Nordeste havia 37 postos de atendimento e o número aumentou para 59. Então, causou um sério problema de logística e transporte de milho desde o Centro-Oeste. Além do governo não conseguir mais repor os estoques públicos, ele também teve um sério prejuízo com esse deslocamento de recursos para atender esta estiagem. Então, a situação atualmente, então, a deficiente estrutura de armazenamento do Brasil é um grande problema. O Brasil hoje está entre os maiores produtores de grãos e cereais de todo o mundo, porém a estrutura física para comportar toda essa produção não acompanhou o crescimento do campo, né? Então, a despeito dos seguintes incrementos na produção de grãos, a Conab conta com apenas 96 armazéns, que já são antigos, né? Então, pequena porcentagem, de 5 a 7% da capacidade de armazenagem privada encontra-se nas propriedades rurais. O restante em poder das empresas cerealistas, né? Os pequenos produtores hoje ainda, para se construir um armazém, é um investimento muito grande, um capital imobilizado muito grande. Mas, com o desenrolar de todo o cenário mundial da elevação do preço das commodities, cada vez se torna mais atrativo ao produtor ter um estoque próprio e fazer regulamentação desse estoque, né? Tu ter controle do que realmente precisa ser vendido e pleitar preço, né? Então, nos países considerados desenvolvidos, a relação é inversa. Lá, o governo detém a maioria dos estoques, enquanto a pequena porcentagem fica na mão das cerealistas e da iniciativa privada. Bom, falar um pouco sobre seguro rural. Os seguros rurais, eles representam um importante mecanismo de proteção para os produtores, para que eles possam investir com alguma segurança e que, se ocorrer alguma adversidade climática, poderão dar continuidade às suas atividades e evitar grandes prejuízos. Então, o seguro rural, eles são importantes. Ele é um importante instrumento de política agrícola. Então, o primeiro marco para a introdução e desenvolvimento do seguro agrícola no país, ele se iniciou em 1954, com a criação do Fundo de Estabilidade do Seguro Agrícola. Então, os seguradoras poderiam recuperar prejuízos suportados com esse modalidade de seguro, em casos de eventos catastróficos. Ainda em 1954, também foi criada a Companhia Nacional de Seguro Agrícola, CNSA, Sociedade de Economia Mista responsável pelo desenvolvimento e promoção do seguro agrícola em todo o território brasileiro. Mas, após o governo federal constatar dificuldades na operação desse seguro agrícola, 12 anos após a criação, né, do CNSA, acabou sendo dissolvido e criou seu Fundo de Estabilidade do Seguro Rural, incorporando 2 fundos pré-existentes. O seguro agrícola passaria, então,
fazer parte do Sistema Nacional de Seguros Privados, sendo operados pelas seguradoras privadas. Em 1973, então, diante do desinteresse das seguradoras privadas em razão, né, de toda a magnitude de risco envolvida, o governo federal instituiu o Programa de Garantia da Atividade Agropecuária, PROAGRO, que tem por finalidade exonerar o produtor rural, da forma que for estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional, de obrigações financeiras relativas a operações de crédito, cuja liquidação seja dificultada pelas ocorrências de fenômenos naturais, pragas e doenças que atinjam bens, rebanhos e plantações. Isso segundo o artigo 1º da Lei 5.969. Em caso de alguma diversidade climática, os produtores acabavam sendo isentados de toda ou parte desse crédito fornecido. Em 2013, então, por meio da Lei nº 10.823, foi aprovada a subvenção ao prêmio do seguro agrícola. Em 2007, o Congresso Nacional aprovou a Lei Complementar nº 126, que consiste na quebra do monopólio do seguro, o que abriu o caminho para o crescimento do mercado segurador. A subvenção ao prêmio e a quebra do monopólio do seguro foram providências fundamentais para que o seguro possa prosperar no Brasil. O marco mais recente foi a aprovação da Lei Complementar nº 137, de 2010, que, entre outras providências, principalmente ela autoriza a participação da União em fundo destinado à cobertura suplementar dos riscos do seguro rural. O fundo a que se refere a Lei Complementar nº 137, ela tem por objetivo a cobertura suplementar dos riscos do seguro rural nas modalidades agrícolas, pecuária, agrícola e florestal. Então, atualmente, né, no Brasil, a legislação prevê os seguintes modalidades de seguros rurais: seguro agrícola, seguro pecuário, seguro aquícola, seguro de florestas, seguro do penhor rural, seguro de benfeitorias e produtos agropecuários e seguro de vida do produtor rural. Propostas de alteração na política agrícola brasileira. Diversas propostas de alteração da política agrícola brasileira têm sido apresentadas. Coelho 2001 afirma que uma política agrícola para o futuro deve proteger o setor agrícola sem ser intervencionista. Deve estimular a exploração do potencial agrícola do país em termos de áreas agricultáveis, sem depredar o meio ambiente, e deve atuar em parceria direta e indireta com os órgãos governamentais e privados para melhorar a competitividade e o acesso a mercados dos produtos do agrobusiness brasileiro. Em relação ao custo do Brasil, a legislação trabalhista, a tributação e a logística de transporte são apontados como itens que oneram desproporcionalmente o setor agrícola. Então, segundo o autor desse artigo, né, ele diz que o grande gargalo da agricultura, do setor agrícola, no país, hoje é o transporte, que deveria ser muito melhorado nesse setor, né? Esse fluxo do grão, né, quando sai do produtor lá da lavoura, até chegar, por exemplo, a um terminal de exportação, aqui nesse esquema, ele cita o exemplo do terminal da América Latina Logística de Rondonópolis, ou um grão, por exemplo, passa por, além de transportes diferentes, aí vai para o armazém, do armazém sai por transporte, vai para a indústria processadora, aí transporte de novo. E geralmente esse transporte, na maioria das vezes no Brasil, né, é transporte via rodovia, né, o que se torna mais oneroso ainda. Todos os custos embarcados, né, nesse transporte. Então eles reclamam muito disso. O Brasil tem projetos bem interessantes de governos anteriores, só que vem rolando e não sai do papel, que é o aumento da malha ferroviária no país, que seria de extrema importância, né, para o desenvolvimento e para baratear o custo de transporte, talvez agregar um pouco mais no valor ao produtor, né,
Só que a gente sabe que por trás disso tudo tem também interesses de grandes empresas, né? Sejam empresas multinacionais de caminhões, de pneu, enfim, né? Porque se botar um trem ali para transportar, são menos caminhões rodando. Então, por trás de tudo isso, tem outros interesses. Então, talvez por isso é que não saia do papel ou demore muito para sair, né? JANC 2006 sugere ao governo federal 7 ações de política pública que trariam enormes benefícios ao setor agropecuário. As 4 primeiras são medidas macroeconômicas. Por exemplo, são manter o câmbio real em níveis adequados, com baixa volatilidade, além de reduzir a famigerada taxa de juros via reforma fiscal. Isso sempre vem tentando. O objetivo de qualquer governo, eu acho que é manter o câmbio real em níveis adequados, né? Mas a gente sabe que não depende só da política interna. Investir em infraestrutura e logística, que eu citei anteriormente, promover uma política comercial agressiva, acesso a mercados, então, redução de subsídios contenciosos e harmonização sanitária, assegurar direitos de propriedade e segurança jurídica. E as outras 3 medidas, então, né, que são consideradas mais críticas pelo autor, né, e para a competitividade do setor, políticas para a sanidade e a qualidade, pesquisa, rastreabilidade, laboratório, certificação, sustentabilidade ambiental, etc. Políticas para aumentar a inserção competitiva do pequeno produtor, evitando o assistencialismo inócuo. Políticas para administrar riscos, seguro rural e ED. Mas quem tem autoridade, então, de alterar a política agrícola brasileira? Bom, hoje, então, nós temos a Comissão Nacional de Política Agrícola, a CNA, que é constituída por representantes de federações da agricultura e pecuária e de entidades de classe ligadas ao setor agropecuário. O objetivo da comissão é discutir as principais questões políticas agropecuárias no país, né, a nível mais interior do país, do estado, e viabilizar ações de fortalecimento ao setor no que se refere à operacionalização dos instrumentos de política agropecuária, propondo o aperfeiçoamento dos instrumentos. E a CNA defende os interesses dos produtores junto ao governo federal, ao Congresso Nacional e aos tribunais superiores do Poder Judiciário, no quais dificilmente um produtor sozinho conseguiria obter resposta para as suas demandas. Então, eles estão mais próximos de nós, dos agricultores, nos ouvindo, né? Essa comissão, então, é formada por políticos, por representantes de associações. Então, eles estão mais próximos do agricultor para ouvir as necessidades e conseguir levar, então, mais ao governo federal. O Conselho Nacional da Política Agrícola, CNPA, é composto por um Ministério da Economia, da Fazenda e Planejamento, um do Banco do Brasil. Na verdade, esse conselho, né, ele é composto, então, por um representante do Ministério da Economia, da Fazenda e Planejamento, um representante do Banco do Brasil, 2 da Confederação Nacional da Agricultura, 2 representantes da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, a CONTAG, 2 da Organização, das Cooperativas Brasileiras, ligado ao setor agropecuário, 1 do Departamento Nacional da Defesa do Consumidor, 1 da Secretaria do Meio Ambiente, 1 da Secretaria de Desenvolvimento Regional, 3 do Ministério da Agricultura e Reforma Agrária e 1 do Ministério da Infraestrutura. Aí 2 representantes de setores econômicos privados abrangidos pela lei agrícola, né, de livre nomeação do Ministério da Agricultura e Reforma Agrária. Então, todos esses vão compor a CNPA, então, que é o Conselho Nacional. Esse Conselho Nacional, ele está mais ligado, intimamente ligado com o governo federal. Então, as informações que vêm do CNA é repassado para o Conselho, né? O Conselho, então, vai discutir essas
digamos, como é que eu posso dizer, essa demanda que os produtores passaram, né? Então esse Conselho Nacional vai discutir, né, se isso é viável, é necessário, e aí então é levado para frente. Falando do plano safra, todo ano, né, é feito um plano safra pensando em um ciclo que começa em outubro, por ser uma época, né, que a temperatura, luminosidade e umidade estão favoráveis para a maioria das plantas comerciais, né? O plano safra é elaborado pelo governo federal e apresenta um conjunto de políticas para o atendimento ao agronegócio e tem vigência de julho a junho do ano seguinte. Então, em julho, abre para as contratações, né? Para o pessoal levar projeto e tal. Ali em cima falava sobre outubro, claro, só que você tem aquele tempo de você encaminhar projeto, ser disponibilizado o valor para poder investir, né? Então, por isso que abre em julho, mas você vai começar a implantar em agosto, setembro, outubro, enfim. Mas esse é o ano safra, então, nosso aqui, que é de julho a junho do ano seguinte. Custo Brasil. Aspectos macroeconômicos que influenciam a política agrícola. O que é o Custo Brasil? Custo Brasil são as dificuldades estruturais, burocráticas e econômicas que impactam negativamente o ambiente de negócios do nosso país. O Custo Brasil ele impacta tanto o empresário de empreender para montar a sua empresa, quanto ao consumidor final que vai consumir um produto ou um serviço por um preço bem mais elevado. O investimento produtivo no Brasil. Então, o Custo Brasil ele é uma medida hipotética de análise que é relacionado a esse tipo de investimento, em comparação ao restante do mundo. Por isso que eu coloquei ali o Brasil diferente do resto do mundo, porque é aí que entra a parte burocrática. Como eu posso citar de exemplo, no Brasil, levam 80 dias em média para abrir uma empresa. Tem lugares que leva 300, dentro do Brasil, isso, que leva 300 dias. Enquanto nos outros dois países aí que eu situei no mapa, o Canadá e a Austrália, leva no máximo um dia. Mas também não é só na parte burocrática, né, que existe essa diferença. Tem que estar ciente que em questão de infraestrutura o Brasil está atrás também. E isso é um dos principais, que eu até vou falar mais adiante, quando entrar na parte do agro, que se relaciona ao agro, eu vou falar porque o Brasil ele está muito distante aos países concorrentes. Gasta muito mais para levar uma tonelada de carga do que os Estados Unidos, por exemplo, de um local até outro. Mas isso eu vou falar adiante. Custo do Brasil como exemplo no agro. Então, segundo vários analistas, os principais aspectos do chamado Custo Brasil que oneram a produção agropecuária brasileira são o preço dos insumos, tributação, taxas de juros, os encargos trabalhistas, infraestrutura. No Brasil, os insumos da atividade agropecuária, né, eles são comercializados a preços significativamente superiores aonde são comercializados em países concorrentes. E quando eu falo desses produtos, eu me refiro aos combustíveis, energia elétrica, fertilizantes, também tem os produtos fitossanitários, rações, entre mais outros produtos. Ou mesmo também se está junto ali nessa questão aos maquinários, né? Que no Brasil chega a ser 20% maior do que em países concorrentes, o custo dos maquinários. E no caso dos agrotóxicos também, eles entram nesse junto, e principalmente o que eu queria falar é nos custos de transportes, que eles são decorrentes de uma infraestrutura deficiente, e as cargas e a elevada carga tributária incidente são outros fatores relevantes, mas falando mais das deficiências da infraestrutura no Brasil, então, quanto à armazenagem, logística de transportes, em especial, eles são os aspectos mais limitantes
quando falamos disso. Até teve uma frase que eu li nesse artigo que a gente trabalhou em cima dele, né? Do Rolf Kuntz. Um artigo que ele tinha escrito em 2012, que uma infraestrutura deficiente de baixa qualidade, especialmente na área de logística, é uma das maiores desvantagens de quem produz no Brasil. Numa lista de 144 países, o Brasil ele fica abaixo, um dos últimos, em posições ali quando se comparam em estradas. E também está bem embaixo, entre um dos últimos, quando se trata de aeroportos. E em sistema portuário também. Então, isso é um índice que eu falo aqui, global, não é um índice aqui que eu estou inventando, longe disso. E graças à sua eficiência, a agricultura nacional ela continua vendendo muito, mas para isso ele precisa vencer obstáculos temíveis, né? E o exportador brasileiro, que eu disse que ia falar mais adiante, então, colocando junto aqui, um exportador brasileiro ele gasta em torno de $125 para levar uma tonelada de soja do Mato Grosso ao Porto de Santos. Então, enquanto em países concorrentes, o americano, por exemplo, ele paga $25 para levar uma carga de Illinois a New Orleans. Então, tem esses fatores aí que o Brasil ele consegue se manter em alta graças à sua eficiência no campo, mas em questão de logística, o Brasil está muito, muito atrás. Ainda segundo o autor, os principais tributos incidentes sobre a atividade agropecuária são o IPI, o Imposto sobre os Produtos Industrializados, a contribuição para o PIS, PASEP, a contribuição também para o financiamento de Seguridade Social, COFINS, os tributos federais, no caso, e o imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, ICMS. Alguns insumos também, produtos, eles estão desonerados de alguns desses tributos. Aí eu coloquei aqui do lado uma imagem ali, principalmente o óleo, o diesel e os outros combustíveis também, eles também incidem a contribuição de intervenção no domínio econômico, o CID. Então, são esses aí os principais tributos incidentes sobre a atividade agropecuária no Brasil. O produtor rural no agro. Brasil, diferente do mundo? Essa questão eu já fiz antes. E do Brasil ser diferente do restante do mundo, mas agora falando mais do produtor rural aqui no agro. Em reunião de audiência pública da subcomissão especial da Comissão da Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados, para tratar das assimetrias do Mercosul com relação aos produtores brasileiros, realizada em 7 de dezembro de 2011, os convidados discorreram acerca dos custos de produção do trigo e do arroz, que no Brasil eles são mais elevados que em outros países sul-americanos, como na Argentina, no Uruguai e no Paraguai. As principais causas, elas seriam, então, a tributação excessiva, a deficiência de infraestrutura, aqui, então, escassez de ferrovias, o elevado custo do transporte rodoviário e os elevados custos portuários, a proibição de embarque de cargas em navios de outros países para transporte de cabotagem. E como eu falei anteriormente já, há essas diferenças significativas também nos preços das máquinas agrícolas, e elas chegam a cerca de 20%. São mais elevados no Brasil do que em países concorrentes. E o agricultor brasileiro, ele paga a conta de luz do brasileiro, ela é mais cara que países como Paraguai e Argentina, então, porque o preço pago pelo megawatt, cada megawatt de energia elétrica é 4 vezes superior do que nesses países vizinhos. E no âmbito do crédito rural, praticam-se taxas de juros favorecidas,
sobretudo ao amparo do PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, e também de outros programas especiais, então. Mas, no entanto, aqui, que eu coloquei esses pontinhos de pergunta aqui, é mais para dizer que, no entanto, esses recursos eles suprem toda a demanda de financiamento. E as taxas de juros praticadas no mercado financeiro são muito elevadas. Então, eu vou falar sobre a política agrícola em 2021. A partir dos anos de 2011, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que era responsável pelas políticas, né, de agroecologia, agricultura familiar, questões de gênero, reforma agrária, né, que são dos assentamentos. Então, ele começou a ter várias fragilidades, principalmente por haver muitas demandas, né? Também a rotação da equipe, então estavam sempre mudando os trabalhadores, e também a troca de gestores, né? E aí, então, por essas fragilidades, também a questão econômica, né, que o Brasil estava vivendo num período, em 2016, com a troca de governo, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o MDA, foi extinto. Então, ele passou a ser uma secretaria, Secretaria da Agricultura Familiar e Cooperativismo, conhecida como SAF, a partir do Decreto 9.667, de 2 de janeiro de 2019. Então, nessa secretaria, ela também abrange alguns departamentos, como o Departamento do Desenvolvimento Comunitário, DDC, o Departamento do Cooperativismo e Acesso a Mercados, DECAM, o Departamento de Estruturação Produtiva, DEF, o Departamento de Gestão de Crédito Fundiário, DGCF. Então, compete a esta agricultura propor, normatizar, planejar, fomentar, orientar, coordenar, supervisionar, avaliar, então tudo, né, relacionado à agricultura, principalmente as demandas, né, da agricultura familiar, dos assentamentos e da reforma agrária, que antes era então competência do MDA. Além disso, cooperativas e associações, né, rurais de agricultura urbana, também e periurbana, o agroextrativismo e também algumas estruturas, né, infraestruturas na área rural no âmbito de projetos produtivos. Então, a gente tem um site hoje, né, como ela passou a ser uma secretaria dentro do MAPA, então, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Então, para a gente poder hoje saber, né, como compreender melhor e onde a gente procura essas políticas, né, a gente tem uma página, né, que é a página do governo federal. E nessa página aqui eu estou mostrando para vocês como ela se estrutura, né. Hoje ela tem, a gente abre, ela aparece primeiramente o plano Safra 2021-2022, que está em alta, que há pouco tempo foi organizado, e também tem outras questões, como a agroenergia, análise econômica de políticas públicas, né, a questão do café também, o combate à seca, que é muito importante, principalmente na questão do Nordeste, né, então tem algumas políticas públicas voltadas para este problema. E também, enfim, crédito rural, garantia safra, gestão de risco, entre outras questões. A Comissão, então, Nacional de Política Agrícola da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, que também já foi mencionado anteriormente, que é o departamento, né, então, que pode normatizar e falar sobre essas políticas, ele discutiu, então, no dia 5/3/2021, as prioridades na política agrícola, né, então, deste ano. E aí, como pauta, foi o crédito privado, pois o setor tem uma demanda superior de crédito em relação ao que o governo é capaz de oferecer por meio da política oficial. O plano, então, plurianual agropecuário, redução dos custos de cartório, seguro rural, solução para o endividamento, novas fontes de financiamento e zoneamento agrícola de risco climático, o tal do ZARC. Também tem na página, né, quem quiser saber mais pode estar procurando. Aí também falando sobre a apresentação da plataforma Ideagro, que é uma plataforma bem interessante que visa proporcionar ao setor agropecuário o registro oficial de tratores e equipamentos agrícolas
sem custo para o produtor rural, gerando um documento então oficial com fé pública, permitindo a uniformização das informações e rastreio dos tratores e aparelhos automotores. Então, isso é algo que é novo, né, e que é bem importante também de ter. E então, dentro dessa comissão, quando eles, né, fizeram essa reunião, eles discutiram o Plano Safra, e aí logo foi lançado, então, o nosso Plano Safra 2021-2022, que tem como título um Plano Safra cada vez mais verde. O Plano Safra é um grande fomentador do desenvolvimento agropecuário, como já foi mencionado também, em bases sustentáveis, pois incentiva a modernização tecnológica e a aplicação das melhores práticas no campo, em conformidade com a legislação ambiental brasileira. Então, nele tem, né, o fortalecimento do programa ABC, Inova Agro, Pró-Irriga, então abrangendo financiamentos à produção de bioinsumos também, de energia renovável e a adoção de práticas conservacionistas de uso, manejo e proteção dos recursos naturais e da agricultura irrigada. Também tem apoio, né, nesse Plano Safra, às tecnologias sustentáveis, que tem amplo efeito multiplicador, abrangendo inclusive os produtores que não têm acesso a crédito rural. Então, ele é um plano bem amplo mesmo, né? Aqui está, então, os recursos, né, para cada área. Então, tem 177,8 bilhões para custeio e comercialização, 251,2 bilhões para crédito rural, 73,4 bilhões para investimento, 1 bilhão para seguro rural e 1,4 bilhões para comercialização. Então, o programa ABC, né, que foi falado, mencionado ali, ele então atua, né, na questão da unidade de produção de bioinsumos e biofertilizantes, sistemas de geração de energia renovável, e tem como limite de crédito coletivo até 20 milhões de energia elétrica a partir do biogás e biometano. Então, 5 bilhões, mais de 100% maior volume já alocado para o programa. Então, ele tem promovido, né, essa questão de produção dos bioinsumos, que está em conformidade com a nossa questão ambiental, né, para agricultores e agricultoras produzirem, né, seus próprios insumos na propriedade, mas para uso próprio. Também a questão da energia renovável, e aí ele fala, né, sobre o financiamento para aquisição, construção de instalações para implantação ou ampliação de unidades de produção de bioinsumos e biofertilizantes na propriedade rural, sempre para uso próprio, ampliação do financiamento a práticas, né, conservacionistas de uso, manejo e produção de recursos naturais, incluindo correção e acidez, né, da fertilidade do solo, admitido então um crédito coletivo, né, como eu havia falado, de 20 milhões para projetos de geração de energia elétrica a partir então de biogás e biometano. E financiamento para melhoramento e manutenção de sistemas para a geração de energia renovável, todo esse programa ABC. Então aqui, né, os juros são até 5,5 ao ano. E o Pronaf, então? O Pronaf tem o maior recurso, né, maior volume de recurso, de 39,3 bilhões, um aumento de 19% do nosso último plano safra, um investimento de 17,6 bilhões, um aumento então de 29%, e aí também então tem essa nova vertente ali, que é a bioeconomia, né, então para sistemas agroflorestais, implantação de sistemas agroflorestais, produção de bioinsumos, o turismo também, que está em alta, né, nos últimos anos, principalmente para as áreas, né, propriedades que têm muita reserva legal e APP, enfim, elas não tem como fazer muita produção de outros
entre outros produtos, e aí então acaba o turismo sendo uma opção, né? E aumento da renda bruta do enquadramento. Então, o Pronaf tem caso para 500 mil e o Pronamp de 2,4 bilhões. Um aumento, então, de 20% no limite do investimento do Pronaf. Também tem recursos destinados a investimentos tiveram um aumento de 29%, como eu havia falado no Plano Safra 2021-2022. Os recursos para a construção de armazéns nas propriedades também tiveram um aumento significativo. Serão destinados 4,12 bilhões nas propriedades, né? Um acréscimo de 84% para o financiamento de armazéns com capacidade de até 6 mil toneladas nas propriedades. A taxa de juros é de 5,5% para a maior capacidade de taxa de 7%, com carência de 3 anos e prazo máximo de 12 anos. Então, aqui a gente pode ver os outros investimentos, né? Tem o Modera Frota, Modera Agro, Proirriga, esse o ABC, né? O PCA, o Inovagro, o Prodecop, o Pronaf, o Pronamp, o Procap Agro Giro, bancos cooperativos, entre outros, né? Então, o Plano Safra 2021-2022 prevê recursos também para custeio de milho, sorgo e atividade de avicultura, suinocultura, piscicultura, pecuária leiteira, bovinocultura, de corte e regime de confinamento também, de 1,75 milhão, então é o Pronamp, né, que se enquadra no Pronamp, e 4 milhões para os demais produtores, para quem se enquadra no Pronamp. Então, né, nesses programas de investimento, a gente tem o Proirriga, né, que ele tem um recurso, então, de 1,35 bilhões, e com o juro ficou numa taxa, então, de 7,5% ao ano. Esse programa é bem importante para a agricultura irrigada, né? Além dele, a gente também tem outros, como o Inovagro, que é para tecnologias, né? Então, para inovações tecnológicas, que ele fica em torno de 2,6 bilhões e um juros de 7% ao ano. Então, já no programa de seguro rural, o nosso orçamento para 2022, ele aumenta. Então, de 948,1 milhões, né, em 2021, a gente vai ter, então, 1 bilhão para 2022. A área segurada também aumenta de 10,7 milhões, então, né, estava 10,1, sobe para 10,7, e o valor assegurado também de 52,5 bilhões sobra para 55,4. Então, esse é um plano trianual de seguro rural, ele é de 2022 até 2024. Houve, então, a simplificação e aumento dos limites financeiros, maior subvenção para milho verão de safra, né, de segunda safra, e apoio maior aos seguros de mais de 60 culturas, então também ampliou as culturas, né? Aqui a gente pode ver no quadro que a soja tem um percentual de 20% de subvenção e as demais culturas como frutíferas, olerícolas, florestas, pecuária, aquicultura, a gente tem 40%. Um limite anual de 60 mil por grupo, né? E o seguro paramétrico com 20% de subvenção. Então tem que também observar qual atividade, né? E um limite anual de 120 mil. Ainda no programa de seguro rural, a gente tem o projeto piloto com Pronaf, né? Então, um orçamento exclusivo de 50 milhões, 60% de subvenção para banana, maçã, uva, milho, primeira safra e soja, né? Para o Pronaf. Os grãos norte e nordeste, então, também tem um orçamento exclusivo de 50 milhões. E tem o Capta Recurso, seguro rural, que é um fomento de captação dos profissionais do seguro rural, e o ZARC-PRO, que é o zoneamento agrícola de risco climático. Então, né, a gente tem esse Programa Nacional de Zoneamento Agrícola e Risco Climático, o ZARC,
ele terá a inclusão de novos estudos para 12 culturas. Então, além das mudanças estruturais na metodologia, foi a inclusão então de 6 novas classes de armazenamento hídrico para solos e de níveis de manejo, bem como a implementação, né, desses ARC Pro, o zoneamento de produtividade. Então, todos esses recursos, eles estão disponíveis ali no site, né, do governo. Então, quem quiser acessar é bem importante, assim como tem sobre o Plano Safra, a gente também tem outras demandas, né, da agricultura, que são bem importantes para a gente que está saindo agora da agronomia, né, para nós que somos profissionais, é bem importante ter esse conhecimento. Algumas referências, seria isso.